tem gente que confunde, viu? Tem gente que confunde amor por si mesmo com aquele ar de arrogância, com aquele ar de prepotência. Eu sou gostoso mesmo. Eu sou o cara, eu sou eu mesmo. Calma lá, vamos ver. Vamos ver se isso realmente é autoestima ou é outra coisa. Na visão do nosso querido doutor Wayne Dyer, desse livro aqui, ó, Seus Pontos Fracos. Aliás, esse livro já foi utilizado no passado para um dos cursos que nós ministramos na Unidarma. Eu trouxe aqui um trecho desse livro e ele vai nos esclarecer coisas importantes e eu queria que você prestasse bastante atenção sobre esse dilema aqui, do amor por si mesmo versus presunção, ou arrogância, ou orgulho, ou, utilizando a linguagem popular, o cara que se acha, né? Ela se acha, ele se acha muito. Será que isso é autoestima? Vamos ver. Então ele diz assim no texto: talvez lhe pareça que toda essa conversa sobre amar a si mesmo envolve um tipo de comportamento repulsivo semelhante à egomania. Egomania, ou seja, o meu ego, o meu eu primeiro, eu para tudo. É eu e só eu. Aí ele diz: nada poderia estar mais longe da verdade. E você sabe que eu estava escolhendo o tema para trazer aqui no nosso sábado de autoconhecimento, e eu decidi falar sobre isso. Até poderia falar sobre isso na quinta-feira também, né? Quintas de Amor. Mas eu quis trazer esse tema porque esse é uma questão muito comum hoje em dia, né? Nas redes sociais, por exemplo, Instagram, TikTok e tal. Existe essa espécie de egolatria. Você concorda comigo? Quer dizer, essa necessidade, não que você não possa ter a sua rede social, o seu perfil, nada a ver. Eu também tenho, acho que é saudável você compartilhar ali fotos da sua família, do seu dia a dia com as pessoas que você ama. Mas quando isso se transforma numa necessidade doentia, né? De ter muitos likes, a minha amiga teve, sei lá, 100 likes, eu preciso ter 200 likes, eu tenho que ter mais do que ela. Essa necessidade absurda, doentia, e eu diria até assim, ó, até, desculpa dizer, uma idiota, né? De ter que ser visto, de ter que ser elogiado, de ter que ser querido por todo mundo, né? Então, você posta lá uma foto no seu Instagram, ou faz uma dancinha lá no TikTok, e aí tem muitas curtidas, as pessoas gostam, nossa, aí você se sente o máximo, né? Você viu, minha dancinha lá teve 500 likes, 1000 likes, 1 milhão de likes, aí você se sente assim, como diz o outro, né? Com a autoestima lá em cima. Mas espera lá, isso ainda não é autoestima. Dr. Wayne está dizendo, ó, cuidado, porque tem uma diferença muito grande entre essa autoestima, ou o amor por si mesmo, com essa presunção. Mas vamos ao texto. Aí ele continua. O amor por si próprio nada tem a ver com aquele tipo de comportamento que se caracteriza pela mania de dizer a todo mundo que você é fabuloso. Isso não é amor por si mesmo, mas sim uma tentativa de atrair a atenção e a aprovação dos outros através de comportamento ostensivamente presunçoso. Tá vendo? Essa é a diferença. O comportamento mostra a diferença entre uma coisa e outra. Quando você realmente gosta de você e quando você tem essa necessidade de muito like, né? Quer dizer, a coisa toda, nesse segundo caso, depende de algo lá fora. Fica atento, hein? Fica atento. Porque, veja só, aí tem aquele ditado que diz: quem avisa, amigo é. Não é? Então, se a sua autoestima é uma coisa que você constrói lá fora, ou seja, depende da aprovação dos outros, meu amigo, minha amiga, coitado de você, viu? Coitado de você. Eu tô avisando. Vou repetir, porque isso aqui é
é a coisa mais importante que talvez que você vai ouvir hoje. Se a sua autoestima é um negócio, é um troço, é uma coisa que depende do que os outros estão falando, eu estou avisando. Cedo ou tarde, você vai levar um tombo da vida, né? E todo aquele embasamento que você usava para se sentir bem, para se sentir o máximo, para se sentir legal. Ai, o seu dia tá tão bacana, você teve tanta curtida, né? Um dia isso vai acabar. Um dia isso acaba. Ó, a velhice chega para todo mundo, não é verdade? Tudo que tá em cima uma hora vai cair. Não é assim? E meu filho, se prepara, viu? Ó, Deus me livre de eu vincular a minha autoestima com os elogios dos outros. Deus me livre. Porque a hora que acabar o elogio, uma hora vai acabar, aí que eu quero ver. Aí você vai entrar na pior depressão da sua vida e ninguém vai conseguir te tirar mais. Tá entendendo? Mas o autor continua falando dessa diferença, né? Do amor próprio com a presunção. Então, vamos continuar aqui no texto. Ó. Aí ele diz: é tão neurótico quanto o comportamento, é tão neurótico que essa presunção, né? Essa necessidade de aprovação, é tão neurótico quanto o comportamento da pessoa sobrecarregada na autorrejeição. Olha que curioso, né? Então, os dois extremos. Então, ou eu sou muito prepotente, eu sou o cara, ou eu me rejeito. Então ele está dizendo assim, no fundo, esses dois extremos, eles... Deixa eu ler o texto, né, pessoal? Vamos deixar ele falar, depois eu falo. Aí ele diz: a atitude jactanciosa é cultivada pelos outros verem pela sua intenção de obter as boas graças. Indica que a pessoa se avalia com base na imagem que os outros fazem dela. Repito, com base na imagem que os outros fazem dela. O orgulho em excesso, o cara que se acha e o cara que se rejeita, o cara que tem baixa estima. Ambos dependem, repito de novo, a pessoa se avalia com base na imagem que os outros fazem dela. Se assim não fosse, a pessoa não sentiria a necessidade de convencer os demais sobre o seu próprio valor. Né? Não teria essa necessidade. Não precisaria ser aplaudido. Não precisaria. E você vê, a autorrejeição, diz o Dr. Wayne, é a mesma coisa. É como se fosse uma moeda, né? Tem uma moeda aqui, vou pegar uma moedinha aqui, 50 centavos, né? Uma moeda. Tem um lado da moeda, tem outro lado da moeda. É a mesma moeda. Então, de um lado, eu sou o cara, eu sou gostoso, eu sou tudo, ninguém é mais bonito que eu, ninguém tem mais like que eu. E do outro lado da moeda, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, tadinho de mim, eu sou frustrado porque ninguém me dá atenção. É a mesma moeda. Porque nos dois casos, a pessoa depende de lá fora. Nos dois casos, ela precisa que venha alguém lá fora e confirme que ela tem algum tipo de valor, né? É o que eu sempre falo, que você fica preocupado demais com os outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o que os outros, Z-O-T-O com acentinho, o que os outros vão achar de mim, será que os outros vão gostar? Autoaceitação, autorrejeição, depende do que os outros estão pensando. E aí realmente é muito complicado. Aí o Dr. Wayne, ele termina esse parágrafo que eu separei para vocês dizendo o seguinte, preste atenção, ele diz assim, amar a si próprio significa que você gosta de si mesmo. Ponto. Básico, né, pessoal? O que é amor próprio? Eu gosto de mim. Ponto. Só isso. Acabou. Não tem mais nada. Não exige o amor dos outros. Não há
necessidade de convencê-los. Basta a aceitação intrínseca de si mesmo. E isso é algo que nada tem a ver com os pontos de vista alheios. Acabou. É isso. Simples, né, Pedro? E como seria bom? Eu sempre costumo falar que a vida é simples. A gente complica, mas a vida é simples. E amor próprio é simples. O que é ter uma boa autoestima? Amor próprio. Fica do seu lado, gosta de você, se apoie. Acabou. O que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, se vai ter like, se não vai ter like, se gosta, se não gosta, se aprova, se desaprova, se vão achar isso, se vão achar... Meu amigo, né? Se concorda, se não concorda, se te aceita, se não te aceita. Meu amigo, eu gosto de mim. Eu estou do meu lado. Eu me amo. É isso. E aí você começa a ser uma pessoa psicologicamente mais saudável. E tantas neuroses, complicações, problemas de ordem emocional, vem daí, pessoal, dessa dificuldade de fazer isso. E seria tão bom, né? É só isso, pronto, acabou. Eu tô do meu lado, acabou. Né? Mas as pessoas penam por isso. Aí, Cris Armida, mas eu tenho dificuldade de me amar, eu tenho dificuldade de me aceitar. Bom, vou dar duas dicas para você. Uma eu já dei aqui no passado. Eu falei para vocês já, quem acompanha o canal há mais tempo vai se lembrar da técnica do espelho. Tem até, depois na edição do vídeo, eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo também. Quem está ao vivo ainda não está, mas depois eu procuro colocar aqui. A técnica do espelho, você sempre acorda, pela manhã vai no banheiro, olha para você mesmo no espelho e começa a repetir: eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo, eu me perdoo. E repete: eu me amo, eu me aceito, eu me apoio, eu me perdoo e me amo e me aceito. E fica olhando, olho no olho, ali no espelho. E não sai dali enquanto você não se convencer de que é verdadeiro o que você está falando. No começo, fica meio teatral, parece meio falso, parece que você está forçando. Esquenta não. Faz e tenta de novo e tenta, até que você vai perceber isso. Ainda mais se você, eu me sinto tão carente, eu me sinto tão, né? Aliás, nós temos lá na nossa loja virtual, lojadamente.com. Digita aí depois, tá? No seu navegador, lojadamente.com. Tem um áudio muito bacana que se chama Carência Afetiva. Então você digita lojadamente.com. Lá na busca, digita a palavra-chave carência. Vai aparecer lá o áudio Carência Afetiva, que é um áudio desenvolvido exatamente para essa questão. E a segunda coisa que eu ia falar também é um áudio, você digita depois também na mesma loja, lojadamente.com, você vai ver o site Lojadamente, o site Cris Almeida, agora virou o mesmo site, nós integramos o site. Procura lá o áudio também, Vitamina para a sua autoestima, tá? Vitamina para a sua autoestima. Depois também na edição vou deixar o link desses áudios aqui, pode te ajudar bastante. Agora o que você não pode fazer é continuar nesse padrão antigo, dependendo dos outros, porque lembra da moeda? E normalmente quem faz isso fica igual uma bola de ping-pong, pulando entre os extremos. Ou ela se acha o máximo porque elogiaram, ou ela se acha um lixo porque ninguém falou nada. Saia desses extremos. Caminho do meio, como dizia Gautama Buda. Caminho do meio, fique centrado. Eu me amo, eu me apoio, eu me aceito, eu me perdoo. É assim que tem que ser.